Quantas imagens, quantos textos, quantas músicas, quantas mensagens são colocadas em nosso viver? Qual delas é a correta? Nós vivemos numa época de confusão. Dizemos que somos de esquerda, dizemos que somos de direita, mas nem sabemos qual lado que é a direita e qual lado é a esquerda. Qual é a nossa ideologia? Qual é o nosso viver? Qual é o nosso ideal? Talvez, por estarem confusos, o apóstolo João escreve essa carta. Aquela igreja daquela época. Uma carta que foi escrita provavelmente na mesma época do seu evangelho. Ele escreve essa carta. É uma das últimos livros da Bíblia. De trás para frente você tem Apocalipse, Judas e você tem as cartas de João. 1 João, capítulo 2. O verso 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Pai, eu te peço que o Senhor nos ilumine e nos oriente agora de acordo com a Tua palavra, que possamos compreender a nossa fé, a nossa base, aquilo por onde, ou a ideia, a ideologia por onde nós devemos começar a pensar o mundo. Te louvamos pela oportunidade de pregar o Teu Evangelho, de ouvir o Teu Evangelho, e guia-nos no Teu Santo Espírito. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ideologia, eu quero uma para viver. Vocês ouviram isso em algum lugar? Com certeza. Essa é uma frase de uma música de Cazuza, um dos grandes ícones da música pop brasileira, até mesmo da cultura pop. É autor de inúmeras poesias músicas, considerado poeta da nossa geração. Eu nasci exatamente nesse caldeirão cultural que era o Brasil em busca da libertação da opressão, do autoritarismo militar. Se é que realmente a história é bem contada em relação a isso. A questão é que jovens protestavam, jovens cantavam, jovens buscavam uma forma de mostrar que o mundo poderia ser melhor. E na arrogância da juventude, na arrogância da mocidade, achavam que poderiam mudar o mundo. Eu não vivi isso de forma presencial, era apenas uma criança. Mas com certeza eu vivi a ressurreição disso nos anos 90, principalmente com a morte de Renato Russo, quando músicas como Que País é Este voltaram à tona e eram cantadas em todas as rádios. A revolta do nosso país que era injusto, desigual, a revolta de um mundo que deveria ser melhor. A revolta em relação ao mundo que percebíamos claramente alguma coisa está errada. E aí, talvez com nossas músicas de rebeldia poderíamos tratar da economia, tratar da política, tratar dos prazeres que deveriam ser liberados ao ponto de vivermos a nossa carne, vivemos a nossa alegria, o nosso prazer de forma mais intensa possível. Talvez seja isso o grito que os jovens tanto procuram e agora não sabem por onde ir. Buscam isso talvez no estudo da universidade, quem sabe algo mais concreto, porque na cultura não se acha mais. Não encontramos mais algo de qualidade naquilo que chamamos de música, poesia, ou pelo menos naquilo que vai para a grande mídia. Não temos isso. E cada vez mais parecemos estar no mundo apocalíptico, onde o homem não pensa. Ele simplesmente segue instruções ideológicas de heróis construídos para tentar nos salvar de um mundo caótico. Eu vivi os anos 90, a decepção da revolução, onde heróis levantados não conseguiram mudar o mundo, onde músicas cantadas simplesmente ficaram para trás. Como diz um filme da época, da década de 80, se perderam como lágrimas na chuva. O
tempo passou e o mundo não mudou. Qual é a ideologia que devemos viver? É interessante pensarmos sobre isso no momento político que nós temos, onde nós temos uma esquerda descaracterizada porque não se cumpriu o que se prometeu. Uma direita que acha que é direita, mas ao mesmo tempo está muito mais preocupada em encher os seus bolsos de dinheiro. Ou então, se formos para a área do prazer, o mundo perdido na overdose das drogas, onde dia após dia ondas de drogas aparecem para tentar satisfazer o nosso anseio pelo prazer. Ou então o sexo desmedido, livre, uma liberdade que nos escraviza. Ou sonhos utópicos que ninguém mais ouve, porque tudo já foi tentado e o muro de Berlim caiu. Qual ideologia nós temos para viver? Como vamos viver nesse mundo que não tem resposta para os nossos anseios? João vem falar para uma igreja assim, uma igreja que começava a ouvir ideias novas que surgiam. E ele traz novamente a mensagem que é clara desde o nosso nascimento no nosso coração. Que nós lemos agora em Eclesiastes. Lembra do teu Criador? Nos dias da tua mocidade. A nossa origem. E ele traz isso para a gente aqui no versículo 15. Leia junto comigo. Capítulo 2 de 1 João, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é esse mundo? João está dizendo para a gente não amar o mundo. O que é o mundo? É fácil dizer, irmãozinho fulano de tal está no mundo. Tá, mas o que é isso? O que significa essa palavra no sentido de João aqui? Muitas vezes nós ligamos isso a simplesmente atitudes pecaminosas. Mas, espera aí. O que a nossa teologia reformada diz mesmo? Que todos nós somos pecadores. Se viver no mundo está ligado simplesmente à atitude pecaminosa, nós também estamos no mundo. Nós também vivemos como o mundo. Então não é só atitude. É muito mais do que isso. O mundo é muito mais do que simplesmente atitudes pecaminosas. Mas é um sistema ideológico. É uma forma de pensar. A ideia de que estamos neste mundo para nos satisfazer. A ideia que estamos nesse mundo para viver em conforto. A ideia que estamos nesse mundo para aproveitar o dia. Carpe diem. Aproveite o dia. Porque amanhã não existe. É esse sistema. Um sistema que tenta satisfazer as nossas convicções de prazer, de poder, de beleza. Um sistema que quer um mundo sem Deus. Que não aceita o Deus de Israel, não aceita o Deus Criador. Mas por que ele precisa viver sem Deus? Será que a gente não pode viver um mundo com Deus? Deus ama todo mundo. Vocês já ouviram esse discurso, né? Deus ama todos. Ele me aceita como eu sou. Isso não é mentira. Se você tiver Jesus Cristo como seu Senhor. A questão é, por que nós não podemos viver a ideologia do mundo debaixo de um Deus Criador? Porque o mundo rejeita Deus. Ele rejeita Deus porque Deus é moral. A lei de Deus aponta para nós o que é errado. E o que é errado é bom, é gostoso. Nós gostamos de fazer o que é errado. Eu vi esses dias uma pessoa na TV, na Globo News inclusive, sobre uns debates que eles fazem, sobre a questão da paixão. Que a paixão é algo que é prazeroso ao homem, mas no mundo hoje que tudo pode, a paixão tem se acabado, porque a paixão tem um gostinho de errado, e por isso que ela é tão gostosa. A ideia de você namorar escondido, de fazer sexo sem compromisso,
sabendo que isso é errado. O que é errado nos dá prazer. E quando nós olhamos para quem Deus é, para o Deus Criador, Ele aponta para a gente o que é errado, não é verdade? As Escrituras não são claras em relação a isso? E aí, como nós lemos em Eclesiastes, a palavra do pregador são como pregos, são como estacas que prendem a gente naquilo que é certo. Espera aí, se Deus mostra para a gente e claramente isso, mostra para a gente que nós estamos errados nas nossas atitudes, para que Deus na nossa vida? Deus vai atrapalhar eu viver no meu prazer. Deus é um Deus moral, e por isso nós não aceitamos sua palavra. A ideologia humana não aceita. Não só isso, Deus também é Senhor. A Bíblia diz que Ele tem um domínio de todos os séculos. Ele tem um domínio do céu, da terra e do mar. Mas espera aí, eu quero tomar conta da minha vida. Eu quero ter controle dos meus bens. Eu quero ser Senhor da minha vida. Para que eu vou ouvir a Deus? Um Deus que diz que é meu dono e dono das minhas coisas? Isso não é interessante para o mundo. Isso não é interessante para o homem que cria o seu próprio sistema. O homem quer pecar, o homem quer ter o domínio e o homem quer ser perfeito. Mas quando ele percebe que ele não consegue chegar à perfeição, que está errado esse mundo, aí que ele fica com raiva de Deus mesmo. Porque quando ele olha para Deus, ele vê o quê? Perfeição. E aí você vê as pessoas com ódio de Deus. Como diz lá no Salmo 2, sacudamos as nossas algemas, vamos nos ver livres desse Deus. Porque Ele é moral, e eu não quero moralidade. Ele é Senhor, e eu quero dominar a minha própria vida. Ele é perfeito, e Ele, na perfeição dEle, demonstra o tanto que eu sou miserável e imperfeito. Essas questões nos deixam loucos. E aí a gente entende o porquê que existe no mundo organizações mundiais para tentar provar que Deus não existe. Entra na internet, procura lá, Associação de Ateus. Você vai ver inúmeros sites, inúmeras organizações que tentam provar que Deus não existe. Como diz um professor meu, você nunca viu uma organização para tentar provar que Papai Noel não existe, já viu? Saci Pererê. Mas se você tem organizações muito bem montadas para tentar provar que Deus não existe. Schaeffer vai dizer a seguinte questão, vai usar a seguinte frase para determinar isso e falar isso que eu estou dizendo. A postura básica do homem rebelado contra Deus é colocar-se no centro do universo, declarando só autonomia. E aqui reside a sua rebeldia. O homem manterá seu racionalismo e sua rebelião e sua insistência na autonomia total ou parcial em determinadas áreas. É interessante isso, né? Tá, eu sigo a Deus na minha economia, no meu dinheiro, dou o dízimo lá direitinho. Mas na questão sexual eu não vou seguir a Deus, não. Sou autônomo, pelo menos nessa parte. Alguma coisa na vida eu quero me ver livre de Deus. Aquilo que realmente me dá, que eu tenho mais prazer, eu dou mais valor. Mesmo que isso signifique abrir mão da sua racionalidade. Eu estou disposto a ouvir a maior besteira do mundo, se isso me satisfaz. Eu estou disposto a colocar no pedestal um grande herói, mesmo que ele seja um idiota. Se isso satisfaz as minhas convicções. Interessante isso, né? Nós nos tornamos idiotas como alguns idiotas para satisfazer as nossas vontades. Isso é o mundo. Mas o que há nesse mundo de tão difícil, de tão complicado? Olha o que diz o verso 16 comigo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A palavra concupiscência não é muito usada hoje. A gente pode substituir isso por cobiça, desejo. Tá?
Exatamente o que eu estou falando, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. Ele vai dizer que tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do próprio mundo, desse sistema pecaminoso. Tá, mas o que significa isso? O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Eu queria que você marcasse aí na sua Bíblia, colocasse o dedinho aí na sua Bíblia, marcasse 1 João, para a gente voltar depois. E abrisse comigo no primeiro livro da Bíblia, lá atrás, em Gênesis. Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Deus cria o jardim do Éden, cria todas as árvores com frutas, todos os animais para o homem dominar e dirigir essa terra. E ele coloca no centro desse jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e estabelece ali um contrato de lei, um contrato em relação ao homem e à mulher, dizendo: não comeis dessa árvore. Ali estava a prova que o homem seria obediente, a prova que o homem estaria sobre a moral de Deus, sobre o domínio de Deus e sobre a perfeição de Deus. Diferente do mundo. Mas olha o que a serpente diz em relação ao fruto dessa árvore, no qual a promessa era: se você comesse, você morreria. Olha o verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O diabo vem com essa mentira. É certo que vocês não vão morrer. Deixa de bobeira. O Deus está com inveja de vocês. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão conhecer igual a Ele. Vocês vão saber das coisas igual a Ele. Está aí a ideologia do homem. A visão de mundo. A visão do mundo. É exatamente isso. Quer ser igual a Deus? Desobedeça. Saia debaixo das rédeas dele. Saia debaixo do domínio dele. Estabeleça você o controle da sua própria vida. Controle o seu próprio destino. Não aceite a vontade de Deus sobre você. Aliás, esse é um discurso recorrente em filmes, em novelas, em livros. É ou não é verdade? Olha como a cultura pop está ligada a isso. Como a cultura contemporânea está ligada a isso. Como a filosofia está ligada a isso. É interessante. E aqui, se você olhar no verso 6, o que vai atrair a mulher? O diabo só deu a conversa no ouvido. Não foi o diabo que pecou aqui, mas a mulher e, consequentemente, o homem. Olha o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, para o quê? Se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Conhecimento dá o quê? Poder. Ela viu na árvore a grande oportunidade da vida dela de ser igual a Deus. E quando ela oferece isso ao seu marido, ele tem o mesmo vislumbre. Já pensou? Eu ser dono de toda a terra, livre da lei de Deus, e ao mesmo tempo, perfeito como Deus é? Para que obedecer a Deus? Vamos nos rebelar, vamos tirar Deus do seu trono e vamos ficar no lugar dele. Vamos satisfazer a nossa carne, vamos satisfazer a ideia de perfeição, o sonho de beleza. Vamos ser eternos por nós mesmos. É exatamente isso. Liberdade moral, poder e domínio, beleza e perfeição. É tudo que nós queremos na nossa vida. Alguém que possa satisfazer a nossa vontade. Qual que é a continuação dessa história? Eles descobriram que sem Deus só existe o quê? Morte.
Foram expulsos do Éden e tiveram que encarar essa terra sozinhos. E se decepcionaram consigo mesmo, com certeza. Porque agora não tinham perfeição, não tinham domínio de nada, tudo estava contra eles, o tempo e o espaço. E mais do que isso, eles não tinham o próprio Deus com a sua lei para protegê-los. E aí, heróis são levantados. Alguns dizem: vamos construir uma torre para alcançar os céus e sermos grandiosos como Deus é. Vamos ser poderosos sobre a terra, matar outros, porque assim mostraremos o nosso poder. E ai daquele que vier contra mim. Vamos construir estátuas de ouro e fazer todos se ajoelharem. Quem não se ajoelhar será jogado na fornalha. Homens se colocaram como reis, como governantes, como poderosos, subjugaram os outros. A injustiça se espalhou pelo mundo e qualquer sistema político ficou corrupto. Porque o homem agora queria ser Deus. Aliás, agora não sempre, né? Desde o primeiro homem. E aí quando apareceu um homem capaz de partir o pão e alimentar mais de 5.000 pessoas a partir de quantos pães mesmo? 5 pães e 2 peixes. Alimentaram uma multidão a partir disso. O que eles pensaram? Olha aí, o homem que a gente queria. Aquele que pode satisfazer a carne, aquele que pode satisfazer os olhos, aquele que pode nos dar o domínio do mundo. E João vai relatar isso. João capítulo 6, versículo 14 e 15, vai dizer assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que os homens quiseram fazer com Cristo? Transformar ele em rei. Mas qual era a motivação? Jesus vai dizer isso. Vocês estão querendo isso? Estão querendo me colocar como rei para eu encher a barriga de vocês. Em verdade digo a vocês que se não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, não há salvação. Jesus não veio para alimentar. Jesus não veio somente para ensinar. Jesus não veio para satisfazer os nossos sonhos. Jesus não é filósofo, professor ou político. Ele não é um revolucionário. E muitas vezes tratamos Jesus desse jeito. Quer um exemplo disso? Quantas e quantas pessoas você conhece que vão à igreja para tentar trazer algum benefício para si a partir da adoração a Deus? Com seu dízimo, talvez? Com a sua frequência? Com a sua honestidade em tentar cumprir a lei de Deus? Quem sabe, assim, Deus vai trazer favor para a minha vida e assim serei mais rico, terei mais dinheiro, terei mais prazer. Ainda tem gente que encara Jesus assim, né? Outros vão encarar simplesmente como um grande filósofo, como um grande revolucionário, como um grande professor. Mas Jesus não veio para isso. Acompanhe para mim, comigo, o verso 4, Mateus capítulo 4. Vamos lá para Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem é que foi tentado pelo diabo? Quem a gente falou sobre isso hoje? Vocês lembram? Antes aqui? Eva, né? Consequentemente também Adão. Agora quem vai ser tentado aqui é Jesus. Verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome, ao desejo da carne. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo falou alguma mentira? Ele era filho de Deus, ele podia transformar aquelas pedras em pães. Aliás, fez milagres maiores do que esse.
Mas aqui, Jesus não cedeu ao desejo da carne. E olha que o desejo aqui era terrível. Você imagina ficar 40 dias sem comer no deserto. Eu estaria desesperado pelo pão. Eu não sei vocês, mas eu estaria. Diferente de Adão e Eva, que tinham todas as frutas ao seu dispor. O desejo da carne estava muito evidente aqui. E Jesus desobedeceu? Jesus cedeu à tentação? Ele diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, que para Adão e Eva era: não comais da árvore. E ali eles cederam. Aqui Jesus não cedeu. Olha o verso 5. Então o diabo levou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se é filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Olha a resposta. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Poderia dizer: eu sou filho do rei. Se eu jogar daqui, ele vai cuidar de mim. Posso sim fazer o que eu bem entender. Aliás, eu sou ungido de Deus. E Deus vai cuidar de mim. Isso é soberba, meu irmão. É achar que por ser filho de Deus você pode ser Deus. E ele não cedeu a essa tentação. O que ele diz? Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha o verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha o poder aí. O poder oferecido a ele. Mostrou para ele todos os reinos. Que beleza isso tudo. O desejo desses olhos de ter o domínio, de ter a alegria de ser o rei da terra. O que Jesus fala no verso 10? Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Qual é o único Deus desse universo? Qual é o único que deve receber culto nesse universo? É o nosso Senhor, Deus. E Jesus sabia disso. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram. Ao contrário de Adão e Eva, Jesus é o verdadeiro Adão. Jesus é o verdadeiro homem. Jesus é o verdadeiro herói. Esse herói que foi rejeitado e crucificado. Esse herói que teve seu sangue derramado porque os homens não aceitaram a sua palavra de sujeição a Deus. A ideologia humana, os heróis humanos vão dizer para você: você vai ser vencedor. Você vai matar a sua fome. Você vai satisfazer a sua carne, satisfazer os seus olhos. Você vai ser grande. Enquanto Cristo vai dizer: você vai ter que se humilhar diante de Deus, dobrar os seus joelhos para que Ele possa te exaltar no sangue de Cristo. É uma mensagem inversa. Enquanto a ideologia humana vai dizer que nós podemos mudar o mundo, Deus diz: o mundo vai ser mudado por Cristo Jesus. E a criação que vocês quiseram vai ser destruída no último dia. A nossa ideologia, a ideologia de Cristo, é totalmente diferente da ideologia do mundo. Enquanto as pessoas estão doidas procurando uma ideologia para poder viver, assim como Cazuza, nós vivemos com a fé. Sim, a verdadeira ideologia de obediência a Deus, de submissão a Deus e de perfeição em Cristo Jesus. E o que acontecerá com esse mundo? Olha comigo lá em 1 João, voltando lá, versículo 17. Ora, o mundo passa,
bem como a sua concupiscência e todos os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Toda ideologia passa. Esse povo aqui estava recebendo uma doutrina chamada docetismo. A ideia de que havia o Espírito de Jesus no homem, porque o homem era pecador, mas assim que Cristo foi crucificado, o Espírito foi embora. Uma seita, uma ideia sobre Cristo completamente errada, que desapareceu na história. Podemos falar de outras ideologias que tivemos, políticas, ideologias sobre economia. Podemos falar ideologias sobre o prazer e o liberalismo dentro daquilo que você pode viver dentro de um dia. Mas todas elas foram embora. O liberalismo econômico de Adam Smith não existe mais. O marxismo de Karl Marx morre, principalmente quando o Muro de Berlim cai. A filosofia existencialista de Nietzsche não faz mais sentido no mundo que procura vida enquanto ele fala de morte. Alguns exemplos de que ideologias passam. Posso falar de professores que nos ensinam coisas erradas. Isso foi embora na nossa vida. Ideias que entram na nossa cabeça e parecem tão corretas naquele momento, que vêm satisfazer a nossa vontade, mas tudo vai embora. Como lágrimas na chuva. Todo desejo, cobiça, concupiscência passa. Tudo aquilo que você deseja hoje, amanhã provavelmente você não vai desejar. O seu anseio para satisfazer a sua vontade hoje, assim que é satisfeito, você procura outra coisa para tentar satisfazer você. Nunca é suficiente. Eu lembro do Tio Patinhas, né, aquele desenho animado. Ele queria encher o cofre dele de moedas de ouro o máximo que ele podia e nunca estava satisfeito. Ele queria construir outro cofre para encher de mais moedas. Ou então aquele filme, já que a gente falou de década de 80, né? Aquele filme dos Goonies, onde o pirata está morto, sentado numa cadeira, cheio de ouro em volta. De que adiantou aquele ouro? O prazer do sexo, um atrás do outro. E no dia seguinte, entender que você foi usado como objeto para satisfazer outros. Ou mesmo o álcool e as drogas, que no dia seguinte te dá uma ressaca terrível. E você diz, para que eu fiz isso? Não há satisfação em nenhuma ideologia. Elas passam, o desejo passa. E a ressaca chega. E o mais importante de tudo isso, todo herói morre. Onde que estão os heróis? Onde que estão os grandes idealistas? Onde estão aqueles que idolatramos? Todos eles morrem. E todos eles passam. Qual ideologia que foi suficiente para salvá-los e dar vida eterna a eles? Quem é que solucionou o problema da morte com o seu pensamento brilhante? Quem é o grande herói da humanidade? Aí nós inventamos alguns, né? Que talvez ajudem. Como Hércules, na mitologia. Como o Superman, na cultura pop hoje. Quem sabe isso pode nos satisfazer nessa ideia de eternidade. Mas eu quero dizer que todos os heróis morrem. Até o Superman. Todos os heróis morrem. E é isso que Cazuza vai dizer na sua música. Vocês lembram? Ele começa a música com isso. Os meus heróis morreram
de overdose. Essa música mostra a falência humana. Não há ninguém que pode nos salvar. Não há ninguém que pode nos ajudar. Olha só o que Cazuza fala sobre essa música. A música, por sua vez, é muito pessimista. Porque, na verdade, é a história da minha geração. A de 30 anos, que viveu o vazio todo. É meio amarga. Porque a gente achava que ia mudar o mundo mesmo. E o Brasil está igual. Bateu uma enorme frustração. Nos conceitos sobre sexo, comportamento, virou alguma coisa, mas deixamos muito pelo caminho. A gente batalhou tanto, e agora? Onde chegamos? Nossa geração ficou em que pé? Ele escreve essa música no ano de 1987. Cazuza morre em 1990, 3 anos depois. Consumido pela sua ideologia de vida, sem saber o que fazer para viver. Foi a Boston, tentou tratamentos caríssimos para tentar se livrar do vírus da AIDS. Mas como todos os heróis, ele morreu. Como todos os heróis. Quem é o exemplo para a sua vida? Qual é a ideologia que você tem para viver? Eu quero dizer para você que você precisa sim de uma ideologia, mas uma que não passe. Uma que está ligada ao Senhor de toda a criação. Leia comigo o capítulo 1 da carta de João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e que contemplamos, e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais a comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja o quê? Onde há satisfação? Em Jesus. Ele satisfaz a nossa carne, entendendo que agora precisamos simplesmente obedecer a sua lei. E assim entramos no caminho de Deus e rejeitamos qualquer ideia de ficar no lugar dele. Eu quero viver. Eu quero viver. E Jesus venceu esse mundo. Ele não só faz isso em relação à nossa carne, mas também aos nossos olhos, demonstrando a sua glória e beleza a partir da destra de Deus. Ele está além desse mundo. Ele vence o mundo e está além desse mundo, sentado ao lado do Pai. Eu quero viver. Isso só é possível em obediência ao meu Deus, crendo em Cristo Jesus. E os meus olhos serão satisfeitos na glória de Deus. Eu quero viver sim. Vivendo toda a eternidade ao lado dele. Entendendo que ele é a vida. E que a morte só pode ser vencida por Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz. Eu quero viver. E eu preciso de uma ideologia sim. Mas meu irmão, que o seu herói seja Jesus Cristo. E ninguém mais. Todos os outros morreram. Todos os outros passaram. Não ameis o mundo, porque o mundo passará. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é a nossa vida. Jesus Cristo é a moral de Deus. É o domínio de Deus. É a perfeição de Deus. É o contrário de tudo que esse mundo é. E eu convido você essa noite, assim como nós cantamos, para conhecer o Senhor da história, o Rei de vitória,
o Senhor do universo, Jesus Cristo. Aquele herói que morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive hoje e para todo sempre. Abaixe sua cabeça. Vamos orar a Deus. Vamos reconhecer que Jesus é o nosso Senhor. E Ele não está morto, Ele está vivo. Paizinho amado, te louvamos por esta noite e pela palavra que o Senhor nos dá. Eu peço, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso coração para entendermos quem Cristo é na nossa vida.
Ele não é um simples professor, Ele não é um simples filósofo, Ele não é um simples exemplo, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele está vivo. Loucura é para qualquer professor, filósofo ou exemplo dizer que é filho de Deus e Senhor de todo o universo. Nós sabemos que isso é verdade e não loucura. Nós sabemos que Cristo está vivo porque Ele se apresentou a cada um de nós, através da sua palavra, através do teu Santo Espírito. E nós sabemos que o centro da nossa fé, Jesus Cristo, está vivo e reina. É Senhor sobre todas as coisas, porque o Senhor deu a Ele. É o herói desse mundo. Toda a criação será redimida através da sua atitude, de quem Ele é, enxugando toda lágrima, fazendo o tempo ficar bom e o céu se abrir. Obrigado, Pai. Obrigado por nos revelar essa verdade e nos fazer viver, ao invés de procurar como pessoas perdidas no escuro, ideologias para nos satisfazer. Nós temos um herói, nós temos um rei, nós temos um Senhor que está acima de todos, ó Pai, e nos colocam como iguais uns aos outros. O que nos dá a possibilidade de amarmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros, porque a nossa vida está resolvida em Cristo. Eu peço que o Senhor nos faça entender e viver isso. Que todo o nosso prazer, tudo aquilo que somos, que todo, ó Pai, aquilo que temos em nossa possessão, possa ser usada para que a Tua santidade seja glorificada, a Tua beleza seja vista, a Tua perfeição seja demonstrada através do Teu Filho Jesus Cristo, através da Tua igreja, corpo de Jesus. Eu quero sim viver pela ideologia de que Jesus morreu por mim, derramou o seu sangue, me limpando de todos os pecados e me dando ao Pai a oportunidade de louvar o Teu santo nome. Viver sobre a ideologia de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e isso me dá a garantia de que eu também ressuscitarei no último dia. Eu quero sim, Pai, viver a ideologia que aponta que nós já vencemos a morte em Cristo Jesus, e que teremos sim aflição nesse mundo, mas Jesus, o nosso herói, venceu este mundo. Por isso, estamos aqui para entregar nossas vidas nas Tuas mãos. Eu quero viver a ideologia de cuidar daquele que está do meu lado, amando como Cristo me amou. Nos dê essa oportunidade de viver Jesus a partir da fé que o Senhor nos deu. Uma fé que nos aponta a graça, que nos salva e nos deu a salvação através do Seu amor. Te louvo, te engrandeço pelo Teu Filho amado, não um exemplo somente, mas o Senhor do universo, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.